Olá, seja bem-vindo, bem-vinda a mais um bate-papo aqui na área de educação da Gran Faculdade. Eu sou a professora Estela Rocha, coordeno os cursos da área de educação e estou aqui ao lado do professor Fernando Kais, que também é professor dos cursos de licenciatura aqui da Gran Faculdade. Fernando, seja bem-vindo para mais esse bate-papo. Obrigado pela presença. Olá a todos, é um prazer estar aqui. E eu quero agradecer, Fernando, já de antemão, porque nós recebemos um monte de solicitações dos nossos estudantes de alguns temas que eles gostariam de ver retratados aqui no nosso, na área de educação. E um dos temas é o desafio do professor homem na educação infantil e nos anos iniciais do ensino fundamental. Nós sabemos que no campo da docência, né? E aí vamos tratar aqui, é o curso de pedagogia, o curso que vai atuar ali na parte da infância, né? E do início ali da puberdade, né? Assim, começando ali, fechando a fase da criança, é ele quem vai atuar, é o pedagogo que vai atuar. E normalmente a legislação, ela não faz uma distinção. Ela diz que qualquer um, homens ou mulheres, podem fazer o curso de pedagogia e, perante a lei, são todos iguais para exercer a sua profissão. Entretanto, nós sabemos que, a não ser que ele seja aprovado em um concurso público, quando ele vai buscar, por exemplo, uma escola privada, ele tem esse direito não negado assim de forma clara, né? É meio velado, você ainda não está pronto, ainda te falta uma experiência. Mas como que falta experiência se ninguém deu oportunidade para que ele vivencie, né, o seu fazer pedagógico? Além disso, historicamente, há várias questões de que a docência é um papel feminino relacionado aos cuidados maternos, né? Relacionados aos cuidados das mulheres que não poderiam frequentar alguns ambientes de trabalho, enquanto que os homens deveriam levar toda a sua força de trabalho para a indústria. Então, tem um elemento fundante que é não ele entrar na escola, um outro elemento que é não reconhecer que a docência é um papel também masculino. Então, aqui nesse momento, Fernando, eu gostaria que você descrevesse um pouco dos desafios que talvez você tenha vivenciado como homem na educação e que você possa apontar caminhos, né? Acho que a gente aqui não quer só falar dos desafios, a gente quer falar dos caminhos possíveis e por que é importante também ter a figura masculina nas escolas. Bom, a parte histórica, né, gente, principalmente da educação infantil, é que a mulher é aquela proximidade ali do cuidado, do zelo, Sim. né, do carinho. E isso aí veio sendo multiplicado e tudo mais. Eis que a coisa começou a mudar quando a tia, né, conhecida como a tia, começou a ter um outro nome, né, tornou-se professora. Então, a gente esbarrava muito, agora nem tanto, mas ainda esbarra nessa questão, porque a tia da educação infantil ela ainda existe, né? Ela ainda tem esse papel do pega no colo, dá o colinho, faz parar de chorar. Tudo bem, isso aí faz parte ali da relação professor-aluno na educação infantil, faz parte daquela fase daquela criança, mas a gente precisa entender que a profissão, ela é uma só, né? E aí a gente ainda encontra essa barreira, né? Reduzida, obviamente, mas ainda encontra essa barreira porque muitos pais, muitas famílias têm essa visão. Entretanto, quando percebe-se, quando já de fato tem esse contato, as famílias conseguem entender que não há essa necessidade de ter essa preferência para ser uma professora mulher em detrimento de um professor homem. Obviamente, gente, a formação do pedagogo para atuar com a educação infantil, atuar nos anos iniciais, ela é praticamente a mesma. Né? A gente tem ali as disciplinas que a gente estuda, as práticas, os estágios, tudo isso é a mesma vertente. Cada instituição tem lá a sua característica peculiar, mas, de modo geral, o papel é uno. Então, quando eu, professor, né, para educação infantil, desenvolvo uma atividade, né, desenvolvo ali o brincar, o conhecer,
o pintar, a questão da manual, né, do corte, do traço. Quando eu desenvolvo coisas peculiares da educação infantil, eu estou atuando na minha profissão. Eu estou fazendo o que eu aprendi, o que um homem ou uma mulher aprendeu na faculdade. E aí a gente caminha para a educação, para o ensino fundamental, anos iniciais, e esse espaço aí já está sendo mais tomado pelos homens também, né? E aí a figura do homem, ela tem ali, tanto que o aluno ele estranha, mas ele depois vai se adequando e ele entende o processo. Então, na verdade, a oportunização do homem mostrar o trabalho nessas fases de atuação, nesses níveis de ensino, é que é a principal questão, né? E aí a gente traz uma questão seguinte, muitas vezes o professor, pedagogo, ele é visto ali, não, ele não pode trabalhar com educação infantil, não tem jeito, não tem cuidado, no fundamental no exército tem jeito de ter cuidado, mas, de repente, o professor de educação física é homem. O professor da natação, com aquela criança ali, aquele bebê, com aquela criança, é homem. Professor de arte? O professor de arte é homem. Então, assim... O de inglês? Por que o homem não pode ser o professor generalista, né? Então, ainda é uma questão cultural enraizada que vem sendo quebrada. E aí, eu tive já experiências, né, propriamente nessas duas áreas. Como eu sempre fui voltado ali, né, tinha um tipo de contato com a escola, como eu atuei ali com outras, né, áreas da escola, tanto na questão do estágio, como eu também já fui inspetor de alunos, eu sempre tive esse manejo, esse jogo de cintura que a profissão também pede, né? Então, eu não encontrei, tive sorte, né? Não encontrei barreiras nesse sentido, né? Atuei ali enquanto docente, uma rede de ensino grande, no Rio de Janeiro, está se tornando nacional também, mas, de fato, consegui essa atuação, a coisa fluiu. Hoje também atuo, né, como alfabetizador na Prefeitura do Rio, enfim. Então, eu não tive essas barreiras, mas conheço colegas que tiveram, assim como também os colegas tiveram muito sucesso nessas áreas de atuação. Então, o que a gente precisa se preocupar, gente? Como em qualquer profissão, a gente precisa ter postura, né? É importante, professora, que a gente brinca muito assim, você, de repente, professor, tem que se tolir de fazer certas coisas para lugares. Não é isso, não é isso. É óbvio que a gente torna-se referência, né, para uma criança, para um adolescente, mas a gente não tem que deixar nossa vida pessoal se misturar com o profissional. Então, a postura da profissão, ela tem que ser a mesma, né? A forma de tratar o aluno, a aluna tem que ser o mesmo. Eu preciso ser profissional nas áreas que eu atuo, tanto na educação infantil quanto nos anos iniciais. Eu preciso atuar de uma maneira séria, de uma maneira transparente, de uma maneira que seja voltada para o diálogo. Então, o importante da gente internalizar essa pegada é justamente saber como eu vou lidar, como eu vou demonstrar o meu trabalho. Então, gente, a carreira da pedagogia, ela está aberta, tá, para os homens. Não tenham esse receio, né? Apesar de ter aí ainda alguns entraves, está sendo cada vez mais deixado de lado. Não tenham esse receio. Façam um curso de pedagogia. Ele é um curso que vai te abrir muitas portas, né? Você tem aí, a gente viu, infelizmente, quando a gente passou pelo processo da pandemia, a área da educação foi uma área que se reinventou e não parou. Então, a gente percebe que há campos de atuação constantes, né? E aí, os homens também são muito bem-vindos. Tem experiência própria, experiência de outros colegas. Então, não deixem que, de repente, essa ideia, essa cultura, impeça você de fazer o curso. Sim. Então, professora, a gente tem que entender que a postura profissional é uma que você vai levar isso para você sempre. E isso é que vai determinar numa entrevista, numa prova de aula. Tudo que você demonstrar ali é que vai determinar ou não. Porque entendam o seguinte,
Se o colégio, né, a instituição te chama para a prova de aula, ali claramente ela demonstra que não há nenhum tipo de impedimento. E aí compete a você demonstrar o que você aprendeu na faculdade, o que você aprendeu no seu estágio, o que você aprendeu em outra instituição de ensino. Então tenham isso em mente, né? Façam o curso. De novo, ele não é só relacionado à docência, apesar de ser majoritariamente uma área de atuação, ele tem outras áreas de atuação, no campo no campo também administrativo da escola, pedagógico. As empresas estão também cada vez mais pedindo essa questão de pedagogos para atuar com universidades corporativas, para atuar com treinamento, desenvolvimento de pessoas. Então, é muito bem-vindo o público masculino aí na pedagogia. É um prazer, vai ser um prazer recebê-los, vai ser um prazer contribuir também com a formação de vocês. Então, não tenham essa preocupação, porque isso a gente mostra com o nosso trabalho. Uma coisa que eu acho que eu posso trazer para poder compor, mesmo sendo seu lugar de fala, é que a gente precisa, a todo momento, fazer e dar conta das nossas competências técnicas. Então, mas eu fiz o curso de graduação em pedagogia e agora eu estou indo para o mercado de trabalho e ninguém me contrata. Eu já levei muito não e acredito que o Fernando também. E a gente está falando aqui, então, de gêneros, né, biológicos diferentes. Porque isso não significa que só o curso de graduação é suficiente. Então, eu vou precisar fazer um curso de extensão, vou fazer um outro curso de aperfeiçoamento, vou buscar uma pós-graduação. Cada vez mais, o mercado de trabalho espera um profissional que ele tenha outras habilidades e competências. Então, deem forma com sua competência técnica. O curso de pedagogia ele é um curso generalista, sim, como previsto pela DCN, mas é o estudante que vai dando forma àquilo. Então, eu quero trabalhar com educação infantil, vou buscar mais cursos na área de educação infantil, vou estudar melhor a BNCC, vou dando forma, até para que seu currículo seja, de alguma forma, escolhido entre tantos para você chegar na prova de aula. E aí, quando você chega na prova de aula, sua competência técnica estruturada, que o Fernando tanto disse, você vai conseguir apresentar. Uma outra questão bastante importante que você trouxe, que se relaciona à questão do comportamento. E assim, a gente ainda vive uma sociedade excludente, uma sociedade que não prioriza a dignidade da pessoa humana, não é? Da mesma forma que os homens são excluídos, às vezes, das escolas, as mulheres são excluídas de outras frentes de trabalho. E na escola, principalmente, se você apresenta uma boa competência técnica, o que possam vir a dizer sobre o seu comportamento vai ter que ser modificado. Porque toda semana a gente escuta ou vê uma notícia falando de algo que aconteceu na escola. E, particularmente, Fernando, eu não vi em toda a minha trajetória enquanto professora, nos últimos 20 anos, eu posso ter visto uma ou dois casos, no máximo, que relacionavam o mau comportamento do professor com crianças na educação infantil e no ensino fundamental. Então, assim, não estou dizendo que não seja comum, mas uma vez que esse profissional está bem formado, ele vai entender que determinados limites são dados em qualquer ambiente de trabalho. E isso vai acontecer também aqui no campo da docência. Eu acho que uma outra questão importante que esse profissional precisa ter consciência que dentro das escolas brasileiras, principalmente, a gente tem uma população majoritariamente de mães solos, em que essas crianças vão para as escolas, né? Então, em casa, ela tem ali a referência da mãe, às vezes tem a referência de uma avó. Se ela vem de uma família solo, às vezes também uma família solo nessa segunda parentela, também falta um avô. E quando essa criança chega na escola, ela precisa de uma referência masculina, que é lá que ela vai ter. Né? Uma referência masculina na forma de vestir, de falar, de comportamento, não é isso? A gente poderia usar aqui não um termo esdrúxulo, chulo, não, mas a gente volta e meia fala, tem crianças que precisam ouvir o que o outro, né, gênero biológico está dizendo, até para ele poder se refazer. Eu estou aqui junto com o Fernando, e o Fernando aqui apresenta uma barba muito bem desenhada. Como que o menino vai decidir se ele quer ter barba ou não, se ele não está olhando para o outro para poder fazer essa construção? Então, o homem na escola, Fernando, eu vejo também que ele está ali, não assumindo o lugar desse pai, mas ajudando como uma figura
paterna muitas das vezes, né? Essa falta dessa figura masculina na escola. As crianças precisam disso para constituir a sua diversidade. Você tem mais alguma dica que você queira dar para esse homem que ainda está inquieto, não sabendo se é ali que ele quer ficar, aqui na pedagogia? Gente, é como qualquer outra profissão. Qualquer outra profissão, outro nível de exigência. Então, não tenham esse receio, né? Venham para o curso, cursem a faculdade, né? Porque, independente se de repente você encontrar barreiras, de repente numa instituição privada, você tem a pública, né? Você tem outro campo de atuação que não há esse empecilho. Sim. E ali você pode desenvolver, né, o trabalho que você desejar, com educação infantil, com fundamental. Então, não deixem isso passar adiante. Lembrando que as vagas, né, em concurso para magistério, elas são constantes, elas estão aí sempre com editais lançados, né? O nosso curso tem um enfoque na área de concurso também. Então, Sim. vocês estão com a oportunidade, né, de realizar aí o desejo de vocês da formação, de encontrar aí mercado de trabalho na particular, também se não encontrar no público, e de fato realizar o trabalho que vocês queiram, né? Porque a pedagogia, de novo, ela é além do que a gente imagina, né? Você transforma vidas, você faz com que o aluno aprenda a ler, com que o aluno se desenvolva, saiba se colocar, enfim, ele torne-se um cidadão melhor. Então, eu acho que essa é a principal dica, não ter medo, não ter receio e, de fato, cursar ali o que você deseja. Isso aí. E dê conta da sua formação continuada. Não é para ficar só com curso de graduação, você precisa continuar fomentando o seu currículo profissional, uma vez que a gente tem um mercado cada vez mais competitivo, não é, Fernando? E para você fazer o diferencial, você precisa investir em você. Bom, espero que você tenha gostado da nossa conversa de hoje. Qualquer dúvida, coloca no chat que a gente conversa com você daqui a pouquinho, tá bom? Um abraço em todos e em todas e tchau, tchau. Tchau, tchau, gente. Até a próxima.